O anime começa com as crianças ouvindo que um cara de Tóquio está chegando, e elas estão ficando animadas, querem vê-lo na vila do Yatoro. O garoto concorda desde que não perturbem o convidado. Ele vê Kabane e diz que ele não pode ir, porque ele fede. Enquanto isso, o cara de Tóquio, Kuhashi Nogami, tem seu pneu furado, mas a senhora Kusaka, sua cliente e anfitriã da vila, o leva em seu carro. No caminho ela explica que tem aparecido corpos de gado em decomposição, e as pessoas estão ficando assustadas, mas ela esconde isso das crianças. Na vila, Inugami vê Kabane no campo e o cumprimenta, mas Kabane apenas se curva, fazendo Inugami pensar que ele é tímido ou trabalhador demais ao ponto de nem ir na escola. Enquanto toma banho nas águas termais, Yatoro chega e se apresenta como filho da anfitriã e que cuidará dele durante a sua estadia. Yatoro fala alegremente sobre Tóquio e como ele quer morar lá. Inugami pergunta sobre outro garoto, e Yatoro explica que ele é Duratabo, apelido esse que é dado a um yokai fedorento que vive no campo. E como Kabane também tem mau cheiro, não pode fazer nenhum trabalho com convidados. Após o banho, Inugami pede que Duratabo cuide dele a partir de agora. Pela manhã, Kabane toma banho e leva o café da manhã pro Inugami. Inugami então se apresenta e explica que está lá para fazer uma investigação, e pergunta a Kabane se ele viu algo estranho. Kabane quer deixar para conversar depois do café da manhã devido ao seu mau cheiro, já que as outras pessoas não podem comer enquanto ele está por perto, mas Inugami explica que não se importa. Kabane adivinha que a investigação é sobre os cadáveres dos animais em decomposição, e explica que ele é o responsável por eliminá-los, mas sempre aparecem depois da lua nova. A lua nova vai aparecer daqui a 5 dias e Inugami decide ficar e começa a ajudar no trabalho diário do Kabane. Enquanto trabalha no campo, Inugami percebe a pedra no pescoço do Kabane. O garoto diz que provavelmente pertence a seus pais e que eles deram a ele quando ele foi abandonado. Inugami pede para dar uma olhada e percebe que é uma pedra da vida, algo bem raro, que é formada apenas em circunstâncias especiais. Como é precioso, seus pais não teriam deixado com ele, o que significa que ele não foi abandonado. Inugami pergunta se Kabane deseja conhecer seus pais, e, embora não tenha certeza, Kabane diz que ele pode querer vê-los. Na noite de lua nova, enquanto esperava por Inugami, Yatoro se aproxima do Kabane e o culpa por ter arruinado suas chances de ir para Tóquio, e acaba tirando a pedra da vida do Kabane. Ele então dá um soco no Yatoro e começa a se transformar em um monstro, querendo a pedra da vida de volta. Yatoro logo corre assustado, e assim que Kabane recupera a pedra da vida, ele volta ao normal. Um pouco mais tarde, Inugami se encontra com Kabane, que se culpa e afirma ser o culpado pela morte dos animais. Inugami mostra que tem um rabo, explicando que kemonos existem, e geralmente eles não se envolvem com seres humanos. Ele diz que Kabane é um híbrido entre humano e Gou, e a pedra da vida dele impede que sua sede se manifeste, o que significa que ele não é o culpado. Kabane fica preocupado com Yatoro, pois ele não sabe dos incidentes que ocorreram durante a noite de lua nova. Enquanto corria, Yatoro lembra como acidentalmente matou Kabane quando ele era mais jovem. Porém, mais tarde naquele mesmo dia, ele voltou como se nada tivesse acontecido. Yatoro então é atacado por 2 cães infectados, mas Inugami atira e decapita um, enquanto Kabane quebra o pescoço do outro. Eles ouvem um barulho e vê um cervo monstro comendo um cachorro. O cervo então os ataca e Inugami atira em seu pescoço, quase decapitando a criatura. Kabane então age rápido, colocando a mão na boca do cervo e finalizando o monstrengo. Ao retornar, Kabane comenta que não pode ficar, pois Yatoro sabe o que ele é, e eles vão culpá-lo por tudo. E nesse momento Inugami aponta sua arma pro Kabane, dizendo que a senhora Kusaka o contratou para matá-lo, pois ela também sabia o que ele era, já que sua irmã mais velha lhe disse quando deixou Kabane com ela. À medida que os incidentes ocorreram, ela temeu que pudesse ter sido Kabane e decidiu matá-lo. Mesmo que o culpado esteja morto, ela não vai acreditar que não é o Kabane que está por trás das mortes dos animais. Kabane tende a aceitar isso. Inugami pergunta sobre seu nome e se ele deseja ver seus pais, mas Kabane nega e apenas quer ser morto. Após Inugami lhe dar um headshot, ele mostra o corpo do Kabane para a senhora Kusaka e diz que ele vai se livrar do corpo. Mais tarde, Kabane acorda no carro do Inugami, que lhe diz que ele é um Gou e não pode morrer, mas Dorotabo estava morto. Inugami leva Kabane ao seu escritório e lhe dá algumas roupas. Enquanto ele troca de roupa, 2 outros garotos entram e se perguntam quem é o Kabane. Inugami apresenta as outras 2 crianças que também trabalham no escritório, que é Akira e Shiki. Ele então pergunta a Kabane se ele deseja trabalhar ali, e diz que Kabane não precisa responder imediatamente. Akira pergunta se Kabane também é um kemono, já que seu cheiro é um pouco incomum. Inugami revela que Kabane é um meio humano e meio demônio imortal, o que o torna semelhante a Shiki. Shiki então aponta que as roupas que Kabane está vestindo são deles. Kabane começa a tirar suas roupas, mas Shiki recusa dizendo que não quer mais elas. Shiki pergunta a idade do Kabane, e ele revela que tem cerca de 13 anos de idade, e Shiki conta que tem 14. Ele também diz a Inugami que não vai dividir o quarto com Kabane. Se ele quiser, vai dormir no sofá. Akira se apresenta e Kabane diz que ela é uma garota bonita, o que faz Akira chorar dizendo que não é uma garota, e sim um garoto. Mais tarde, Shiki estava sentado com Kabane comendo pizza. Ele diz a Kabane que não gosta dele, que não será seu amigo, e Kabane aceita isso de boa. Shiki pergunta por que Kabane não estava comendo, e diz pra ele comer um pouco. Olhando pra pizza, Kabane comenta que nunca tinha visto uma antes, o que deixa Shiki perplexo, e ele dá um pedaço pro Kabane. Ele o observa lutando com queijo, o que é bastante engraçado.
passado, mas depois lembra que não gosta dele e age com frieza novamente. Na cama, Shiki está conversando com Akira e fica repetindo que odeia o Kabane, se perguntando o que o Inugami viu nele, mas Akira disse que ele provavelmente apenas estava preocupado, já que Kabane também é um híbrido. Akira começa a adivinhar por que Kabane estava ali, dizendo que provavelmente ele não tinha outro lugar para ficar, então Shiki pode perguntar isso pro Inugami. Shiki, não tendo escolha, resolve perguntar diretamente pro Kabane. Enquanto Kabane estava indo ao banheiro, ele tropeçou em um fio. Shiki então pergunta por que ele estava ali. Ele responde que estava procurando seus pais. Shiki disse a ele que provavelmente estavam mortos. Kabane tenta se levantar, mas a teia o segurava. Shiki o avisa para não tentar, pois sua teia não sairia, porém, Kabane forçou e se libertou. Shiki o interrompe e pergunta se não doeu, e a perna do Kabane se cura naquele momento. Kabane então pergunta a Shiki se ele pode tomar banho agora. No dia seguinte, os quatro começam a trabalhar. No caminho, Inugami manda os três se darem bem no trabalho, e esta é a chance perfeita de mostrar ao Kabane o que um kemonista faz. Ao chegar ao local, o investigador avisa que lá dentro estão uma mãe, uma criança e um socorrista. Eles veem duas crianças chorando do lado de fora da sala, que devem ser irmãos. Inugami olha pela porta para ver o que estava acontecendo, e pergunta aos investigadores há quanto tempo estão assim. O investigador responde que já se passaram 20 ou 30 minutos. Ele então ordena que os três observem a situação. Eles olham pela porta e veem uma sala infestada com insetos sanshi, insetos de cadáveres, que estavam se alimentando das pessoas lá dentro. Inugami descreve que os insetos são insetos inofensivos que apenas beliscam um pouco sua pele enquanto dorme, mas também tem uma coisa favorita para comer e ver qualquer um que tenta pegar sua comida como inimigo. O investigador então pergunta a Inugami se há algo que eles possam fazer. Inugami responde que pode eliminar os insetos 100%, mas as pessoas que estão lá dentro têm apenas 50% de chance de serem salvas. O cara fala que um membro da equipe de resgate entrou, mas também foi comida pelos insetos, então ele sugere queimá-los para manter a população civil segura, já que as pessoas que estão lá dentro provavelmente estão mortas. Uma das crianças levanta dizendo que não estão mortos e eles precisam ajudá-los. Enquanto todos estão em pânico, Shiki se voluntaria para fazer o trabalho. Shiki atira fios de seda na sala e cria uma teia de aranha, e então usa a teia para prender os insetos. No entanto, os insetos comem a teia. Depois que Shiki falhou, Kabane se voluntaria para entrar sozinho. Inugami então lhe dá permissão e diz que ele precisa remover o item no centro do enxame. Kabane entra na sala e é imediatamente atacado pelos insetos. Entretanto, ele não sente dor porque é um ghoul. Enquanto os insetos o atacam, ele descobre que uma das pessoas está segurando o item. Inugami ordena que Kabane levante o item, assim removendo com sucesso os insetos das pessoas. Após o trabalho, Akira diz que esses insetos são estranhos e questiona qual é a comida favorita deles. Inugami responde que os insetos sanshi se alimentam de sentimentos de culpa, e diz a Kabane que os sapatos recuperados provavelmente foram roubados. O menino de antes veio correndo até eles e agradeceu a Kabane por salvar sua família. Ele pergunta qual o motivo do aparecimento dos insetos em sua casa. Inugami avisa que desde que não façam nada de mal, tudo ficará bem, e orienta o menino a devolver os sapatos. O garoto fica chocado e conta que sua mãe sempre os coloca acima de si mesma, e um dia seu irmão mais novo trouxe sapatos para casa deles e sabiam que eram roubados. O rosto do seu irmão mais novo ficou branco e insetos apareceram em seu corpo. A mãe deles cobriu o corpo do irmão mais novo, embora tivesse medo de insetos. Kabane então se questiona sobre família, e pergunta a Inugami se ele trabalhar para ele, se ele poderia conhecer seus pais. Inugami pergunta a Kabane pela terceira vez se ele quer conhecer seus pais. Kabane responde que sim. Inugami então diz a Kabane que ele pode morar no escritório. Depois de voltar ao escritório, Shiki conta que sua mãe é uma aracne, uma aranha kemono. Kabane pergunta se ela está viva, ao que Shiki responde que não sabe, que provavelmente não estão procurando por ele. Kabane diz o contrário, que talvez ela esteja viva e procurando por ele. Shiki fica irritado e diz que normalmente quando pais se separam de seus filhos, eles tentam encontrá-lo, mas como não fizeram, eles estão mortos ou os abandonaram. Kabane ainda acreditava que seus pais não os abandonaram e que eles estavam vivos, mas mesmo que estivessem mortos, eles ainda precisavam descobrir quem eles eram. Shiki se levanta e mostra timidamente onde fica o quarto de Kabane. Inugami fala com alguém por telefone e relata o trabalho concluído, e conta sobre Kabane. Deitado na rede, Kabane acorda dizendo que não consegue dormir porque aquilo é muito confortável. Inugami ordena que Shiki leve Kabane para ir ver Yoko Inari. Inugami então chama Kabane e lhe dá um amuleto de boa sorte. Enquanto isso, Inari chega na delegacia de Shinjuku e é saudada pela polícia. Shiki, Akira e Kabane chegam na delegacia de Shinjuku. Ao chegar, eles pedem para ver Inari, mas o funcionário da recepção recusa. De repente aparece uma garota cujo nome é Kon e pergunta quem dos três é o Kabane. Ele se apresenta e a garota diz que Inari está esperando por ele. Antes que Shiki possa acompanhar, Kon o impede dizendo que Inari quer ver apenas o Kabane. Então ele é levado diretamente para a sala da Inari e ela diz a Kabane para entregar a Pedra da Vida, e sem hesitação ele entrega. Ela começa a contar a Kabane tudo sobre a Pedra da Vida e como aquele item é benéfico para os kemonos. De repente a cabeça de Kabane é decapitada por Kon. Inari ordena que a polícia que está sob seu feitiço recolha a cabeça e jogue seu corpo no lixo, e pede para Kon lidar com os amigos de Kabane. Kon, usando seus poderes, se transforma em Kabane e aparece diante de Shiki e Akira, segurando a maleta. Curioso para saber o que há dentro da maleta, Akira
Akira pergunta a ele. O suposto Kabane responde que aquilo foi dado pela Inari e precisa entregá-lo no quarto dela mais tarde. Akira percebe algo diferente com Kabane, e ao ouvir Shiki zombar de Inari, Kabane se transforma, revelando-se na verdade Kon. Kon começa a atacar os dois usando suas chamas. Durante a batalha, Shiki consegue roubar a maleta de Kon. Ao abrir, eles veem a cabeça de Kabane, o que deixa Akira inconsciente. Com medo de não ser uma boa garota para Inari, Kon começa a procurá-los no prédio. Kabane diz para Shiki jogá-lo nela e ele vai derrotá-la. Lembrando de como Kabane lidou com os insetos, Shiki decide executar o plano de Kabane, e ele consegue dar uma mordida profunda no ombro da Kon, o que a deixa inconsciente. Ao derrubar Kon, a ilusão desaparece na delegacia. Kabane logo recupera seu corpo, e os três veem Inugami esperando por eles do lado de fora. De repente, a Pedra da Vida que está com Inari muda sua aparência para uma boneca Tanuki, e logo em seguida ela recebe uma ligação do Inugami, dizendo para Inari que a Pedra da Vida pertence ao Kabane, e da próxima vez ela estará lidando com ele. Acontece que Kabane estava escondendo a Pedra da Vida dentro da boca. Depois que Inugami e os outros voltaram para o escritório, eles viram com a distância, que eventualmente caiu. Ela recebe pizza e enquanto come, diz a Inugami que precisa recuperar a cabeça do Kabane. Depois de um tempo, um cliente aparece, e enquanto conversa com Inugami, Kabane questiona por que metade do escritório é um bar. Shiki revela que originalmente pertence ao parceiro do Inugami, e eles não sabem onde esse parceiro está agora, dizendo a Kabane para não perguntar a Inugami sobre isso, pois é um assunto delicado. O cliente compartilha seu amor não correspondido por uma mulher, chegando a dizer que deseja saber informações sobre ela, e que sente uma dor no peito por causa dela. Akira então descreve aquele sentimento como amor, e mostra seu apoio ao amor do cliente, o que deixa Shiki enojado. Enquanto isso, Kabane se aproxima do Inugami dizendo que Akira falou que o meio Gou nasce entre o amor de um humano e um kemono, então se ele aprender sobre o amor pode chegar mais perto de entender seus pais. O que ele quer saber é se ele seguir aquele homem, se ele poderia encontrar o amor. Sem palavras com o pensamento do Kabane, Inugami apenas dá sua permissão e ordena que Akira e Shiki lhe deem apoio e pede pra Kon ir junto também. Como recompensa, ela ganhará a cabeça do Kabane. O homem cujo nome é Yoruno conta pra eles o que está acontecendo. Só então, ele vê um rato debaixo da mesa e começa a persegui-la até pegar o pequeno animal, revelando ter um saco cheio de ratos de presente pra mulher. Akira fica apavorado com a visão e vomita no banheiro. Inugami conta que aquilo é obra de uma necomata. Depois de um tempo, Inugami sugere que Akira fique fora do trabalho, pois isso pode ser assustador demais pra ele. Yoruno, Shiki, Kabane e Akira se encontram em Shinjuku. Ele mostra uma foto dela e diz que o nome dela é Mao. Eles esperam até que Mao termine seu turno de trabalho, e vê uma gata saindo do estabelecimento. Kabane e os outros seguem a gata, que na verdade é Mao, e contam a ela sobre o amor do Yoruno por ela. Então ele faz aquela declaração de amor top, você não tá ligado, mano. Após o trabalho, Inugami transforma a laranja na cabeça do Kabane, e dá como recompensa da Kon. No dia seguinte, vemos como Yoruno manteve Mao como um gato de estimação, e os dois estão morando juntos. Akira revela a Inugami que se tornou aprendiz do Kabane. Inugami diz que acabou de chegar a um trabalho para investigar mortes anormais que vêm acontecendo em um rio de Shibuya, e ele vai deixar esse trabalho pro Kabane e Akira resolverem. Kabane chega ao rio subterrâneo, e Akira aparece todo trajado de roupa química, porque apesar de ter vindo, ele tem nojo. Enquanto eles investigam o local, Akira compartilha sua infância com Kabane, e de repente um kemono sapo agarra Akira, mas Kabane age rápido e consegue ajudar ele. No momento em que o sapo tenta atacar novamente, um Tanuki aparece do nada e morde o sapo kemono. O Tanuki revela uma bolsa com um frasco com sangue e uma carta enviada pelo Inugami. Os dois leem a carta que contém informações sobre os sapos kemonos. Akira não quer lutar contra eles, mas lembra que veio a Tóquio para ficar mais forte e eventualmente encontrar seu irmão, então decide lutar. Akira derrama o sangue enviado pelo Inugami no rio para atrair os kemonos. Logo um bando de sapos kemonos aparece e começa a atacá-los. Enquanto Kabane e o Tanuki lutam, Akira treme e lembra que seu irmão disse que ele é fraco. Akira diz a si mesmo que quer ser útil e de repente, ele usa um poderoso ataque de gelo, fazendo com que os kemonos sapos e os arredores congelem. O líder sapo kemono agradece ao Tanuki, que revela ser Inugami. Kabane está limpando o escritório quando é puxado por alguém. Akira e Shiki se aproximam de Inugami porque estão preocupados com o desaparecimento repentino do Kabane. Eles correm para o quarto no final do corredor onde Kabane estava limpando, e se deparam com Kabane seguindo as ordens de um cara chamado Mihai. Akira e Shiki ficam chocados ao ver que Mihai estava morando naquele quarto todo esse tempo. Mihai se apresenta e declara Kabane como seu garçom oficial. Kabane obedece sem qualquer hesitação. Inugami começa a contar ao grupo sobre Mihai e ordena que fiquem longe dele. No dia seguinte, Shiki e Akira veem Kabane novamente no quarto do Mihai. Shiki diz agressivamente a Mihai para não tratar o Kabane como um escravo. Em resposta à declaração do Shiki, Mihai propõe um acordo segundo o qual, se eles o vencerem numa queda de braço, ele libertará Kabane. No entanto, Shiki perde todas as vezes. Kabane pede para lutar uma queda de braço com Mihai, porém, Kabane também é derrotado. Inugami conta pro Akira e Shiki que Mihai estava brincando com eles, e apesar da aparência, Mihai tem uma força bruta, considerando que ele é um vampiro. Enquanto Kabane está indo fazer compras para o jantar, ele pensa em sua derrota contra Mihai, e diz a si mesmo para ficar mais forte. No parque, Kabane acaba encontrando Kon. Ela revela que Inari não precisa mais da cabeça do Kabane, e ela viu um outro Kitsune servindo a Inari. Kabane pede pra Kon lutar com ele, e não demora muito pra Kon perder. Ela chora por sua derrota e por ser fraca demais. De volta
volta ao escritório, Inugami fica chocado ao ver Mihai sair de seu quarto. Mihai revela que seu braço foi quebrado por Kabane e levará uma semana para cicatrizar, por isso ele não pode jogar e decidiu ajudar Inugami no trabalho. E assim Inugami aceita um trabalho sem permissão do Inugami. De volta ao parque, Kabane conforta Kon e ela acaba dormindo. Ele oferece para Kon ficar na casa deles, mas Kon se recusa, dizendo que não pode viver com o Tanuki, e propõe que ela pode morar com ele ali no parque. Kabane se recusa, dizendo que tem uma tarefa, mas ele voltará em breve. No escritório, Mihai conta aos três sobre o novo caso. Shiki é visto treinando usando seu suor para produzir sedas. Akira e Kabane são vistos chegando na Bug Byte Electronics. Mihai lidera eles remotamente. Enquanto isso, Inugami foi trancado em um quarto pelo próprio Mihai. Shiki consegue entrar no prédio junto com um carrinho de controle remoto criado e turbinado pelo Mihai, e graças a esse carrinho Shiki pode ficar invisível. Ao inspecionar o local, Shiki se depara com uma sala cheia de trabalhadores. De repente, um dos trabalhadores sai da sala chorando de desespero. Ao mesmo tempo, o trabalhador é parado pela gerente Kaga, que leva ele a uma sala vazia. Ao acender as luzes, o trabalhador é atacado e tem seu cérebro sugado por uma canomba, um tipo de Kemon inseto. Depois de um tempo, o trabalhador se levanta e vai para a sala de operários novamente. Mihai se aproxima do Inugami e pergunta sobre os Kemonos do tipo inseto. Mihai repassa as informações aos três. Kabane diz que eles devem atacá-los, considerando que também estão em três. Mas Shiki diz que eles deveriam voltar e discutir um plano com Inugami. Vendo quão cauteloso eles agem, Mihai decide se divertir e usa o carrinho para fazer barulho. Uma das Kemonos viu o aparelho, então elas decidem se separar para verificar se há algum intruso no prédio. No entanto, a camuflagem de Shiki é vista por uma das Kemonos, e quando ela tenta atacá-lo, Mihai usa o carrinho para eletrocutá-la. Só que Shiki entra em um estado de choque devido a algum medo relacionado a insetos, o que faz Mihai ficar ainda mais interessado em brincar com ele. Enquanto isso, Kabane e Akira correm até a localização do Shiki, porque Mihai disse que ele pode estar em perigo. Porém, Kabane e Akira são parados por outra Kemono, enquanto que nesse momento, Shiki ainda está paralisado, incapaz de conter seu medo. Ele implora por alguém para ajudá-lo. Só então, Kabane chama por ele através do transmissor, dizendo que derrotou uma das Kemonos, e ele também pode fazer isso, pois ele é forte. Shiki ganha coragem para enfrentar Kemono depois de falar com Kabane. A monstrenga usa seus poderes, mas é incapaz de localizar o Shiki. Desesperada, ela começa a atacar cada canto, porém, é contida pela sida do Shiki, e assim ele consegue derrotar aquela Kemono. Logo depois, Kabane e Akira chegam no local. Os três começam a discutir sobre seu próximo curso de ação, mas a irmã mais velha chega e pede desculpas a eles pelas ações de suas irmãs, e os ameaça para irem embora. No entanto, Kabane responde e recusa o acordo, dizendo que precisa detê-las. Ela então começa a sugar o cérebro de suas irmãs e se transforma totalmente em um tipo de inseto. Kabane tenta atacar a monstrenga, mas não consegue se mover devido à sua força. Shiki e Akira tentam ajudar Kabane, mas ambos são derrubados pela Kemono. Enquanto luta contra ela, Kabane pensa sobre a ideia de se tornar mais forte pelo bem de seus amigos. Mihai lhe dá conselhos dizendo para ele usar sua força de Kemone, não apenas sua força humana. Seguindo essa linha de raciocínio, Kabane libera seu poder Kemone e consegue dominar e derrotar a monstrenga. Após a luta, um Kemono chamado Nobimaru chega e se apresenta como alguém que trabalha para Inari. Nobimaru queima todas elas, alegando que é para evitar que os humanos descubram sobre os Kemonos. Kabane também pergunta o que acontecerá com os trabalhadores da fábrica. Nobimaru diz que a organização da Inari fará o possível para ajudá-los. Antes de partir, ele conta para Kabane um segredo de que a Inari ainda não desistiu de roubar a Pedra da Vida. Kabane pergunta o motivo pelo qual ele está lhe contando aquilo, ao que Nobimaru diz que na verdade ele não gosta da Inari. No dia seguinte, são divulgadas notícias sobre a situação da Bug Byte Electronics. Kabane se lembra da sua promessa com Kon e corre até ela. Ele é sincero e conta que foi para uma missão e se esqueceu dela. Kon fica de mau humor ao ouvir aquilo, já que ela até pegou carpas para eles comerem, mas elas apodreceram durante a noite. Nobimaru é visto espionando os dois. De volta ao escritório, Shiki pede pro Inugami lhe contar sobre seus pais. Inugami, Akira, Shiki e Kabane estão a caminho de Kishingo para conhecer os pais do Shiki. Chegando lá, Inugami vai até a pousada para fazer a reserva. Enquanto isso, os outros visitam a pequena loja. Shiki percebe que uma garotinha estava olhando atentamente para ele. Depois de um tempo, Inugami chega com Tademaru, o tio do Shiki. Enquanto eles estavam andando pela floresta, Tademaru se apresenta como o irmão mais novo do pai do Shiki e alguém que sabe muito sobre Kemonos. Ele vai direto ao assunto sobre a mãe do Shiki. Ele revela que junto com seu irmão foram para a floresta aprender sobre a lenda de Nishigumo, a aranha de teias douradas, e foi lá que ele conheceu a mãe do Shiki, e o resto da história já foi contada pro Shiki. Eles se afastam enquanto o tio conta pro Shiki algumas coisas que ele estava mantendo em segredo. Akira e Kabane se preocupam com Shiki, e quando ele chega eles perguntam sobre as novidades. Shiki revela que infelizmente seus pais estão mortos. Mais tarde eles são vistos tomando banho. De repente Nobimaru aparece, e como viu que só há 3 deles na casa de banho, ele se revela ser um kitsune. Percebendo que os 3 parecem abatidos, eles sugerem que vão explorar a floresta, pois há vagalumes. Os 4 então chegam na floresta e vem um monte de vagalumes. Kabane agradece a Nobimaru e o kitsune diz que está feliz por ele. Enquanto vagava, Shiki encontra uma árvore familiar e diz que a usou como ponto de referência quando criança. Ele tem algumas lembranças relacionadas à sua mãe, então começa a correr até encontrar uma cabana. Quando Shiki abre a porta, ele se lembra do que viu quando era jovem. Era a mãe dele sendo engravidada
por um kemono. Enquanto seguem Shiki até a cabana, Nobimaru encontra um cateter de inseminação artificial e se pergunta por que aquele objeto estava ali. Ele também encontra marcas de sangue e arranhões. Nobimaru de repente se lembra de um incidente de kemono, no qual um item chamado seda curativa apareceu no mercado humano, e a Inari o suprimiu antes que se tornasse público. No entanto, um certo humano foi colocado na lista negra. Enquanto isso, Inugami vai até o quarto de Tademaru, dizendo que quer ter uma conversa adulta com ele. Nobimaru revela que o homem que está na lista negra é Tademaru. Ele ainda conta que o local e o incidente do kemono estão relacionados com o local de teste para criar a teia de aranha dourada. Shiki relembra suas memórias de quando tentou salvar sua mãe do kemono, mas de repente foi atacado na cabeça e perdeu a consciência. Ao acordar, ele vê seu tio dizendo que sua mãe está segura, porém, está gravemente ferida e como não podem levá-la a um médico humano, vai demorar algum tempo para ela se recuperar. Em algum momento, Shiki sentiu como se seu tio estivesse mentindo e fugiu da verdade. Ele percebeu que deveria ter questionado seu tio daquela vez, pois acreditava que sua mãe não o jogaria fora. Shiki, revoltado e muito triste, diz que quer compartilhar informações com Nobimaru. O Kitsune pergunta o que ele pretende fazer com seu tio. Ele responde o óbvio, que iria matá-lo. Shiki pergunta a Kabane se ele vai impedi-lo, ao que Kabane responde que não, e ainda oferece ajuda, pois ele é seu amigo. Enquanto isso, na floresta, Inugami conversa com Tademaru, e o Inugami toca no assunto da teia dourada. Tademaru confessa seus atos, sobre tudo o que fez com a mãe do Shiki para criar tão inestimável teia de aranha dourada e fazer uma grana, o que no pensamento dele não é algo errado, ao que foi revelado que durante todo esse tempo Shiki estava ouvindo a conversa por meio de uma ligação. Ele então restringe seu tio depois de ouvir sobre seus atos. Tademaru, desesperado, pergunta a Inugami se ele concorda com crianças cometendo assassinato, ao que Inugami diz que está com a consciência limpa. Só então Akira chega chorando e coberto de terra após ter sido deixado para trás. De repente um kemono aparece atrás do Akira, mas Inugami consegue protegê-lo a tempo, porém, ele foi envenenado pelo kemono, e logo foram arrastados pelo monstrengo. Um grupo de kemonos aparece em auxílio a Tademaru, que revela serem irmãos de Shiki, todos resultados dos experimentos para criar a teia dourada, o que fez Shiki entrar em estado de choque. Kabane se aproxima do Shiki perguntando se ele precisa de ajuda, e chorando, Shiki pede ajuda a Kabane. Incapaz de usar seus poderes, Inugami pede pro Akira congelar seu braço envenenado. No momento em que estavam prestes a serem atacados, uma garota aparece e ordena que os kemonos não ataquem, e chama Inugami para ir com ela curar seu braço. Kabane continua a lidar com os kemonos com um único objetivo em mente, matar Tademaru. Por outro lado, a jovem conduz Inugami e Akira até uma fonte, que eventualmente cura o braço do Inugami. A garota implora que Inugami não deixe matar Tademaru, pois ainda há algo que ela precisa perguntar para ele. Kabane derrota todos os kemonos e joga Tademaru perto do Shiki, dizendo que ele pode fazer o que quiser com ele agora. Shiki agradece a Kabane por lidar com os kemonos. Ele então revela que percebeu que matar seu tio não trará sua mãe de volta. Só então, Inugami e Akira chegam junto com a jovem, cujo nome é Aya. Tademaru fica chocada ao ver Aya na floresta, mandando ela sair dali. Shiki fica intrigado com o motivo do seu tio ficar tão nervoso ao ver aquela garota. Aya pergunta a Tademaru onde ele escondeu o casulo que ela fez. Ele se recusa a revelar a informação, dizendo que se ele morrer, ela nunca encontrará o casulo. Shiki começa a pensar na personalidade do seu tio ao longo dos anos, tentando descobrir quem é aquela garota. Aya diz a Shiki que ela não pode revelar quem ela é, caso contrário ela pode ser odiada por ele. Inugami se oferece para rastrear o casulo. Ele contata Mihai e pergunta informações sobre Tademaru. Mihai revela os 4 lugares que Tademaru verifica regularmente. Ao ouvir sobre um lago ali da floresta, Aya sai correndo, sendo seguida por Shiki. Ela percebe que a razão pelo lago ter efeitos desintoxicantes é porque o casulo foi dissolvido na água. Quando Aya estava prestes a mergulhar no lago, Shiki se oferece para fazer isso. Depois de algum tempo, ele encontra sua mãe enrolada em um casulo. De volta à superfície, ele pergunta se é graças a ela que sua mãe ainda está viva. Aya revela seu nome completo e que sua verdadeira identidade é a Teia Dourada. Inugami, Kabane, Akira e Nobimaru correm para ver a mãe do Shiki. Tademaru revela que precisava manter Aya sob controle, por isso manteve Kumi presa. E caso acontecesse com Aya, ele ainda teria Kumi para a reprodução em massa. Shiki, com raiva, dá um soco em Tademaru e diz a Inugami que quer levar sua mãe para um lugar seguro, e decide não matar seu tio, já que a Inari provavelmente cuidará dele. Shiki pede para Aya também ir com eles. Enquanto eles voltam para Tóquio, Tademaru é confrontado e aniquilado pelo Kitsune. O grupo chega a uma clínica dirigida por uma amiga do Inugami. Ele conta que é um caso urgente e uma velha aparece diante deles, revelando-se a vovó Hana. Ela verifica o estado da Kumi e diz que a condição pode ser algo psicológico, garantindo a Shiki que ela vai ficar bem. Kabane e Akira já estão dormindo, enquanto que Shiki ainda está do lado da sua mãe. Sem coragem de abrir a porta, Aya lembra do tempo que passou com sua mãe, como descobriu sobre seu irmão mais velho, e que acreditava que ele iria resgatar elas. De repente, Shiki a chama e a incentiva a entrar no quarto. Aya pergunta se ele não a odiava e por que ele não a mata como os outros kemonos. Shiki responde que é porque ela manteve sua mãe viva, e ele está feliz por tê-la conhecido. Aya chora ao ouvir as palavras do seu irmão. Kumi então acorda e vê seus filhos ao seu lado e lhes dá um abraço reconfortante. Uma semana depois, de volta à agência, Shiki está ausente, o que é revelado que ele decidiu ficar um tempo no hospital para cuidar da sua mãe. No entanto, eles acabam surpresos quando Shiki chega à agência dizendo que não tem plano
planos de desistir daquele trabalho, e promete a Kabane ajudá-la a encontrar seus pais como agradecimento. Aya também chega à agência com uma aura e personalidade completamente diferentes. Ela relata a Inugami que decidiu trabalhar com a vovó Hana, e pergunta a Kabane se ele tem uma namorada, chamando ele pra sair. Durante a comoção na agência, Kon chega e desafia Kabane pra uma luta. Inugami interrompe eles pra falar de um novo trabalho. As notícias relatam incidentes em que os rostos de mulheres estão sendo rasgados. Kabane, Aya e Kon pegam aquele trabalho. Os três chegam em Harajuku, onde aconteceram os incidentes. Kon se oferece pra cuidar do trabalho, gabando-se de ser subordinada da Inari, porém, ela não é reconhecida e é ignorada pelo policial. Kabane se apresenta como parte da agência de detetives Inugami, e o policial os conduz. Enquanto faz o trabalho, Kon desenvolve um sentimento de ciúme por Kabane e Aya. Logo o cabelo de Aya foi agarrado por algo invisível, mas Kabane consegue acertar a criatura. A Kemono se revela como a Katanashi. Ela se mostra e explica suas intenções de rasgar os rostos das mulheres, tudo para impressionar o garoto que ela ama. Ela então aponta que Kon também está sofrendo. Ao ser questionada por Aya sobre o que há de errado com ela, Kon fica irritada e se transforma em sua forma de Kitsune, e tenta atacar Aya, mas Kabane consegue protegê-la, fazendo Kon ficar ainda mais triste e eventualmente fugir dos dois. Aya e Kabane voltam para a agência relatando que o trabalho foi finalizado. Aya revela que deu um corpo a Katanashi para fazê-la parecer humana, e assim ela não atacará mais os seres humanos. Aya diz que precisa ir agora e dá um beijo de despedida no Kabane. Mais tarde naquela mesma noite, Kabane vai até o parque e pergunta o que há de errado com Kon. Ele vê ela chorando e a conforta, o que faz ela se sentir melhor. Kon revela que quer ser mais importante pro Kabane e pergunta o que ela deve fazer para isso. Kabane responde que não sabe. Enquanto isso, Inugami acompanha Kumi para homenagear seus falecidos filhos Kemonos. Kumi agradece a Inugami por ter vindo com ela e também por manter aquilo em segredo. No dia seguinte, Aya chega novamente na agência, e Kon também, onde as duas brigam pelo Kabane. Akira então decide agir, pedindo a Kabane para escolher sua amante. Kabane não entende que é uma namorada, mas se for alguém que ele ama, então é o Inugami, o que deixa Aya e Kon chocadas. Um garoto é visto andando quando esbarra em um estranho. O grupo de estranhos encurrala o jovem pedindo seu dinheiro. O garoto pergunta ao grupo se eles reconhecem alguém e mostra um desenho do Akira. Quando o grupo responde provocativamente que não sabe, o jovem congela o homem. Enquanto isso, na agência, Akira vê que seu brinquedo rasgou, e Inugami sugere que ele peça a Mihai para consertá-lo. Ao receber o brinquedo consertado, Akira escuta uma voz, e Mihai revela que além de consertá-lo também instalou uma IA, e é mostrado um flashback onde Akira e seu irmão gêmeo, Yui, são vistos brincando na neve. No entanto, eles foram encontrados por Hisami, colocados de castigo em um quarto. Os dois são cuidados e vigiados pela aldeia, porque normalmente nasce apenas um homem a cada 100 anos naquela aldeia. Na agência, Inugami dá a eles a tarefa de separar da areia da praia os restos mortais do namorado da cliente, que infelizmente faleceu na praia. Porém, Akira tropeça na bolsa e derrama todo o conteúdo. Nos dias seguintes, Akira é visto causando problemas em todos os lugares, incluindo não liga a chaleira, quebra um vaso, deixa sair acidentalmente os gatos e derrama comida. Por conta disso, Akira decide deixar a agência e embarca em uma viagem. Enquanto vaga pelas ruas, ele encontra Yui. Novamente vemos um flashback onde Akira e seu irmão encontraram a bolsa nas montanhas e através de uma revista aprenderam sobre Tóquio. Yui promete a Akira que um dia eles irão para Tóquio e viverão tranquilamente. Depois de encontrar Yui, Akira pergunta o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo e compra um crepe para ele, mas Yui se recusa a aceitar porque Akira tinha dinheiro para comprar apenas um, então ele mesmo deveria comer. Enquanto isso, na agência, Kabane e Shiki terminam um trabalho, que Shiki diz que foi mais fácil terminar sem o Akira. Enquanto Akira e seu irmão andavam, Yui pergunta que tipo de casa ele quer, e Akira diz que quer algo como um castelo. Depois de ouvir isso, Yui constrói um castelo de gelo. Akira se anima e continua pedindo mais criações pro Yui. Ao tentar tirar uma foto do local, Yui pega o telefone do Akira, congela e quebra, avisando que o Akira não vai mais precisar dele. Yui sai dizendo pro Akira não sair do lugar, que ele vai encontrar comida pra eles. De volta à agência, Shiki não consegue fazer uma comida comestível. Kabane, por outro lado, dá sua opinião sobre a comida, o que deixa Shiki irritado. Ele diz pro Kabane comprar algo pra eles comerem. Até na hora de fazer uma tarefa simples, como lavar os pratos, o Shiki quebra a maioria. Depois de comprar comida, Kabane diz a Shiki que ele percebeu que Akira é bom em algo muito importante, e a razão pela qual eles nunca tiveram problemas domésticos é por causa do Akira. Kabane diz a Shiki que eles precisam encontrar Akira, com Shiki concordando completamente. Enquanto Inugami navegava pela internet, ele viu uma postagem sobre um castelo de gelo que apareceu repentinamente. Ele, Kabane e Shiki vão até o local. Yui é visto saindo do castelo, e é questionado se ele é o dono daquela construção. Quando ele estava prestes a congelar a repórter, Inugami atira em sua mão para parar o ataque. Porém, Yui congela a ferida e revela a pedra nula presa em seu peito. A pedra que o Kabane carrega acalma a sede de sangue, já a pedra nula produz a morte. Inugami percebe que aquele é o irmão do Akira, perguntando o que aconteceu na Vila da Neve, já que a pedra nula é proibida de ser retirada de lá. Yui se recusa a responder
poder, mas em vez disso agradece por cuidarem do Akira. Ele pergunta aos três qual a relação deles com Akira, e o Kabane responde que eles são amigos, perguntando a Yui se o Akira está dentro do castelo. Enquanto isso, Akira está tentando acessar as redes sociais usando seu brinquedo. Ele começa a se preocupar com seu irmão, e o brinquedo revela que a temperatura do Yui em torno de seu coração está extremamente baixa, o que pode afetá-lo fisicamente e mentalmente. Yui então volta ao castelo e diz a Akira que os móveis que ele solicitou estão prontos, e ordena que ele desça. Mas em vez de móveis, Akira vê seus amigos congelados e fica chocado com a visão, fazendo com que ele não se sinta bem. Yui sai dizendo que vai procurar por algo para fazer o Akira se sentir melhor. Akira chora ao afirmar que todos os seus amigos morreram, mas o brinquedo diz o contrário, que eles ainda estão vivos. Ao perceber que Kabane não morre, ele fica feliz e se pergunta se existe alguma maneira de derreter o gelo. Enquanto isso, Yui pega alguns hortelãs e relembra de como se tornou o chefe da vila. Naquela época, Akira percebeu que seu irmão sempre chegava tarde em casa, então queria ajudá-lo. Porém, Yui diz a ele que seu chefe tem muitas responsabilidades e que seria demais para ele. Ainda em uma tentativa de ajudá-lo, Akira dá para ele uma flor que encontrou em uma árvore naquele dia, e o parabeniza por se tornar o chefe. Algum tempo depois, Yui foi levado para o local da Pedra Nula, e suporta todos os dias todos os seus deveres como chefe da vila. Com o passar do tempo, ele foi engolido pelo ódio e o rancor, mas Akira continua sendo sua salvação. Yui retorna ao castelo de gelo, só que Akira pede outro favor para aproveitar a oportunidade de derreter o gelo e salvar seus amigos. Inari e Nobimaru também chegaram ao local do castelo de gelo. Enquanto Akira espera pelo sal e água solicitados, Kabane consegue se libertar do gelo sozinho. Ele conta pro Akira da Pedra Nula e pergunta se ele sabe algo sobre isso. Akira lembra que a Vila da Neve de onde ele veio tem uma barreira de tempestade de neve feita pelos efeitos de uma pedra para impedir que os humanos se aproximem. Kabane diz que precisa persuadir o irmão do Akira, mesmo que isso signifique lutar contra ele. E o Kabane pede pro Akira voltar para a agência, pois tanto ele quanto o Shiki viram quão importante ele é. Preocupado com a possibilidade do Yui congelá-lo novamente e dessa vez matá-lo, Akira diz a Kabane que foi ele quem disse pro seu irmão lidar com eles. Kabane pergunta por que Akira está mentindo, já que ele nunca falaria aquilo. Porém, Akira diz o contrário, que ele sempre se sentiu assim e os odeia. Só então Yui chega e tenta congelar Kabane novamente, mas Akira o impede, dizendo que não se importa com eles e que quer deixar aquele local. Antes de partir, Akira chora e se despede do Kabane. O brinquedo pede ajuda do Kabane para terminar as tarefas incompletas do Akira. Ele rapidamente joga sal e coloca o brinquedo entre eles para derreter o gelo usando calor. De repente, Inari aparece no castelo de gelo, o que deixa Kabane desconfortável, mas Inari revela que está ali para recuperar a Pedra Nula, e não a Pedra da Vida. Então ela pede ajuda do Kabane, revelando que a Pedra Nula está mais do que conectada aos pais dele. Enquanto caminha com Akira, Yui se lembra do passado. Akira pergunta para o seu irmão se os deveres do chefe são difíceis, pois ele sempre o vê angustiado e ele não quer ver seu irmão sozinho. Yui diz que ele não precisa fazer nada e não será contaminado como ele. Akira revela que ele não é tão puro como seu irmão pensa, já que ele mijou na cama. Sabendo que aquilo pode não ser mijo do que as mulheres são capazes de fazer com Akira, Yui manda reunir todas as mulheres da aldeia e faz uma proposta de que ele vai deixar todas elas satisfeitas em troca de deixar o Akira sair da aldeia. Caso contrário, ele se matará. Hisami diz que se ele se matar, elas farão do Akira o próximo chefe. Yui tenta barganhar dizendo que o Akira nunca poderá ser seu substituto, perguntando se ela quer fazer o teste e arriscar a sobrevivência da aldeia. Como resultado, todas elas concordam com a condição. Ele diz pro Akira ir embora da aldeia e que se encontrarão novamente em Tóquio. Com o passar do tempo, Yui descobre que Hisami o traiu e elas foram atrás do Akira. Como resultado, Yui fica furioso e foge da aldeia. Ao notar que estão sendo observados, Yui tranca Akira em uma gaiola. Só então, Nobimaru se revela. Yui pergunta qual é a relação dele com Akira, ao que Nobimaru diz que ele é apenas um estranho. Yui tenta congelá-lo, mas Nobimaru consegue escapar apenas com o pé direito congelado, e eventualmente o derrete usando suas chamas. Nobimaru se transforma em sua forma de Kitsune. Inari tenta persuadir Kabane a ajudá-la a recuperar a Pedra Nula. Só então Indugami dá sua permissão e permite que Kabane se junte a Inari, dizendo a ele para salvar o Akira. Nobimaru replica vários de si mesmo para confundir o inimigo, mas Yui usa seus poderes de gelo para atacar o Nobimaru. À medida que a luta se intensifica, Nobimaru consegue tocar a Pedra Nula, porém, teve efeito negativo, fazendo ele perder a transformação e sua mão começa a se fragmentar. Quando Nobimaru estava prestes a ser morto, Kabane chega salvando ele. Na tentativa de enfrentar aquele inimigo poderoso, Kabane luta sendo queimado pelas chamas do Nobimaru. Enquanto isso, Akira ainda está tentando sair daquele confinamento. De repente, ele se dá conta de que a névoa é feita de água e usa seu poder para criar um grande pedaço de gelo que quebra aquela jaula. Durante a luta, Nobimaru lembra Kabane de que seu corpo cairá se as chamas dominarem sua habilidade de regeneração. No entanto, Kabane insiste que Nobimaru use seu poder máximo. Graças a isso, Kabane consegue derreter totalmente a armadura de gelo do Yui. Porém, seu corpo também começa a se desintegrar. No momento em que Kabane estava prestes a desferir seu último ataque, Akira intervém. O corpo do Yui começa a se fragmentar, que é resultado da Pedra Nula absorvendo sua vida. Enquanto Akira tenta remover a Pedra Nula do peito do seu irmão, ele tem uma visão do seu irmão de quando eles eram jovens. Assim, Akira percebe que o Yui se sacrificou para protegê-lo. Ao saber de tudo que seu irmão passou, ele chora dizendo que eles compartilham
compartilharão felicidade e diversão a partir de agora. Na tentativa de ajudar o Akira, Kabane cospe a Pedra da Vida, que se combinou com a Pedra Nula, conseguindo assim salvar a vida do Yui. Só então Inari intervém, pegando a pedra combinada. Inugami diz a Inari para devolver a pedra, pois ela pertence ao Kabane. Inari obedece, dizendo que se ela não pode ter a Pedra Nula, então é inútil ela ficar ali. Antes de partir, Kabane oferece a Nobimaru para acompanhá-los, para que a Aya cure sua mão. Porém, Nobimaru se recusa, dizendo que esse ferimento é por sua própria falta de habilidade. Eles voltam para o hospital da vovó Hana. Ao encontrar Kabane, Akira pede desculpas por tudo que ele disse antes. Yui acorda e agradece Kabane por salvá-lo. Kabane pede educadamente que ele lhe conte sobre a Pedra Nula, qualquer coisa serve, já que ele precisa de pistas para encontrar seus pais. Mas ele não sabe muita coisa, só que aquelas pedras foram criadas por Kemonos poderosos para deixar o mundo mais pacífico no pós-guerra. Inugami conta sobre a guerra entre Kemonos e humanos e as outras pedras como a do Kabane. Yui diz que como seus pais eram donos da Pedra da Vida, provavelmente seu pai ou sua mãe era um chefe Kemono, mas também tem a possibilidade deles terem encontrado a pedra em algum lugar. Akira diz a seu irmão para eles ficarem juntos a partir de agora. Yui aceita e pede desculpa a todos por tudo que ele fez. Enquanto isso, Nobimaru vai até o parque se encontrar com Kon. Ele conta que a Inari tem uma missão especial para ela, o que logicamente deixa ela toda bobinha. Ele conta que a Inari quer que ela conquiste o Kabane e consiga a Pedra da Vida dele. Kabane, Akira e Shiki vão até o quarto do Mihai pedir para ele consertar o brinquedo. Com tudo resolvido, Akira avisa que vai viajar com seu irmão. Por outro lado, Inugami e Kabane também vão viajar em busca das outras pedras Kemonos. Durante a partida, Kon aparece diante deles, dizendo que vai viajar junto com eles. E assim finalizamos a primeira temporada do anime Kemono Jigen. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!